Grande abraço, gente amiga, canal PC Entrevista, recebendo hoje um grande amigo, David Rodrigo Correia. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu tenho certeza que você da construção civil tem enfrentado esta realidade. Eu tenho muitos amigos que são construtores, muitas construtoras, eu tenho muitos amigos que são pedreiro, mestre em mão de obra, são engenheiro. E hoje, o que está faltando, PC? Servente. Tá escassez de mão de obra. É uma profissão louvável. Eu operei por 10 anos como servente pedreiro. No início do meu casamento, eu sustentei a minha família, a minha filha e minha esposa, trabalhando como servente pedreiro. Mas hoje, as empreiteiras não encontram mais. Há oferta constante todos os dias. E por que não tem mais mão de obra de servente pedreiro? Nós vamos conversar com o David Rodrigo Correia, que ele faz gestão de qualidade, engenharia civil, ele é técnico em edificações, e ele fala sobre essa escassez, o porquê que está acontecendo isso, os serventes estão sumindo de cena, é uma profissão louvável, rentável também, qualificante, que pode levar o servente a mestre de obra. Seja bem-vindo ao canal do PC, tudo bem, meu amigo David? Prazer em revê-lo. Muito obrigado mais uma vez. Bom, é um prazer ser convidado aqui para falar um assunto tão importante. E o que está acontecendo hoje com o servente? Não é só servente que falta, né? Falta também pedreiro, falta carpinteiro. A gente teve a pandemia, né? Nessa época de pandemia, a gente pode notar, até lá a gente encontrava placas de não há vagas em construção. E a gente tinha que explicar que não tinha vaga antigamente. Sim. Porque a construção civil estava, na questão de oferta e demanda, ela estava balanceada ainda. Passou a pandemia. Infelizmente, a gente sabe que antigamente a gente tinha ali, vamos dizer assim, o seu Zé, ele era pedreiro, era conhecido por todo mundo, seu Pedro, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Muitos nessa pandemia se foram, a gente lembra muito bem, a construção civil parou por um tempo, só que quando ela voltou, já era outro mundo. A gente não está mais naquela pandemia, a gente não vive mais da mesma forma que a gente vivia antes. E o que aconteceu? A construção civil, pelo menos em Santa Catarina, até onde eu sei, ela voltou com tudo. Sim. E ela não parou. Foi o que deu sustento à nossa economia, tudo bem? E quando ela voltou com tudo. Era um novo clima, novos ares, as pessoas queriam investir. E a gente não tem, por questão de natalidade, a gente não tem gente suficiente nascendo para se tornar servente, para se tornar pedreiro. Hoje em dia a pessoa se forma em alguma coisa, ela vai trabalhar com isso, aqui em Santa Catarina, enquanto o resto do Brasil não tem emprego. E o que acontece? Muitas vezes a gente faz ali a questão das vagas, recrutamentos, e a gente não consegue depender só do catarinense. E qual que é o problema que o pessoal enfrenta quando vem para cá? Aluguéis altos, processos maçantes de RHs, né? Vamos dizer assim. Eu, por exemplo, eu trabalho na MA Construções, né, em Joinville. A gente faz as escolas ali para Joinville. Vamos começar o posto de saúde também. A gente trabalha com a prefeitura, alto grau de rigorosidade. E a gente tem um problema ali com a questão de recrutamento, porque também não tem pessoa suficiente. Só que eu sou um exemplo. Eu quando saí da minha antiga empresa lá em Porto Belo, tocando um prédio de 20 andares lá, em Perequê, tive mais ou menos assim umas 2, 3, 4 entrevistas com grandes empresas ali da região de Joinville, Araquari. Depois que eu tava mais ou menos uma semana lá, daí que o RH vai, me chama, fala, você está contratado, pode vir aqui. E esses processos, devido ao tamanho das empresas, estão se tornando cada vez mais burocráticos. Então, e a gente no momento não está podendo escolher. Então, o que falta hoje em dia, basicamente, é a gente dar condição, diminuir os processos, a burocracia, e também ter mais atrativos, né? Porque
devido à questão de oferta e demanda. Uhum. Eram preços antes, hoje é um preço e poucos querem pagar, então a gente tenta sempre levar por esse lado, por causa da economia, e a gente tenta também lembrar que não adianta se economizar no profissional e o mestre de obra lá ensinar ele, ensinar ele, e ele é uma pessoa barata. Não pode ter isso, então a gente sempre tem que ter os melhores profissionais. Então não adianta a gente pagar pouco quando a gente investe em qualidade, quando a gente investe em algo que vai ser para todo mundo morar, todo mundo viver, vai ser algo na vida das pessoas. O investimento, com certeza, na mão de obra, o reconhecimento pela função do servente. Rodrigo, você iniciou a tua carreira como servente? Eu vou Na contar construção? vou contar um pouco da minha história. O meu pai é mestre de obra, né? Também é daqui da região. Ele construiu boa parte dos prédios aqui de Balneário Camboriú. Meu irmão, mestre geral também, lá na CN, lá na Praia Brava. É de família isso. Então, quando eu fui quando eu era pequeno, eu comecei... Eu era de menor nessa época ainda. Antigamente podia, era normal. Sim. Então não tinha essa crítica toda ao jovem trabalhando, jovem aprendiz. Então já comecei informalmente ali com meu pai. Então quando eu cheguei a uns 18 anos, tudo que eu precisava perguntar pro meu pai, como que se lê esse projeto, como faz isso? Ou perguntar pro meu irmão, meu irmão era de ferragens. Sim. Como se faz isso? Então eu não cheguei a pegar essa parte posteriormente, né? Para ganhar dinheiro, que o pedreiro, querendo ou não, ganha muito dinheiro na empreita aqui. Daí, para comprar meu terreno, essas coisas, eu me especializei na área ali, né, da alvenaria. E posteriormente, ali no Yacht House, né, esse prédio do Neymar ali, eu me ofereci para carpinteiro e acabei ganhando a vaga e fiz meu começo de carreira ali na questão de estruturas, né, porque existe a estrutura, existe a alvenaria na obra. Geralmente tem um mestre de obra de uma coisa ou outra e eu quero me especializar um pouco de tudo. Bom, a nossa visita, a visita do David aqui com a gente, é para dizer para você que tem uma grande oportunidade no mercado de trabalho que está desabastecida. Sumiram os serventes, os prestadores de serviço, o auxiliar na construção civil, o chamado orelha seca, como se fala, né? Eu fui chamado orelha seca. Não tem mais. E hoje, com a metodologia de trabalho, ficou muito mais fácil a vida do servente. Eu lembro do tempo que nós fazia laje com talha, né? Na cordinha, puxando ali. Hoje não, hoje já tem os guindastes, os caminhões vêm, faz tudo. A massa hoje vem pronta, antes nós queimava cal. Então a gente sabe do que nós estamos falando. O que não estamos conseguindo entender é porque a dificuldade, se é uma profissão que você pode iniciar como um servente e se tornar um meio oficial, um mestre de obra, um pedreiro e um engenheiro. Aqui está um exemplo. O David Rodrigo Correia é um exemplo. Ele trabalha em diversas áreas, engenharia, e hoje está aqui para dizer para você que você pode ter um futuro legal, bacana. Todo mundo quer ser médico, mas nem todo mundo nasceu para ser médico. Todo mundo quer ser jogador de futebol, mas nem todo mundo nasceu para ser Neymar. Você está entendendo? Às vezes a gente tem que ter o entendimento, todo mundo quer apresentar um programa de TV, mas nem todo mundo nasceu com dom para apresentar programa de TV. Todo mundo quer cantar, mas nem todo mundo tem o dom de cantar. O nosso amigo David tem o dom de canto. Mas você pode ter um dom de construir casas, residências, moradias, prédios, edifícios. Você pode começar como um servente e terminar como um engenheiro e dar sequência como mestre de obra. Hoje as empreiteiras, elas valorizam muito esses profissionais. E eu digo sim que tem salário base, tem. Mas o empreiteiro, o mestre de obra, ele conhece a produção. E ele olha pela produção. Esse servente merece investir. Aí você faz curso. Aí você vai se aprimorar, porque tem curso gratuito. Isso, exatamente. Bom ponto que você tocou, PC. A gente tem muito esse preconceito com construção civil, porque a gente trabalha sujo, querendo ou não. Sim. Sou mestre de obra, mas quando eu era técnico de segurança também, trabalhava sujo, porque a gente tem que tocar na obra. Contato com o material, né? Tem que ter contato com as pessoas, sem isso não consegue nada. E hoje em dia tem muito debate da escala 6x1. A obra sempre foi 5x1, e se você tiver que trabalhar um final de semana, tem todas as regras da CLT. E a gente vê muita gente assim que é formado, vamos dizer, em administração, formado em um monte de coisa. Não, vou te dizer, não ganha igual um pedreiro que pega ali e faz o tijolo, faz o reboco.
Eu lembro de ter feito uma medição nesse último prédio que eu estava. O salário base ali do médico é mais ou menos 10 mil quando ele está ali, e vai crescendo, né, durante a estadia. Só que o salário base deles ali, eles recebiam por mês 20 mil. 20 mil. Isso não é qualquer, não é assim raro. Então, Salário do médico, salário do pedreiro. A metro. A metro. A metro. Entendi, Então, médico. e o primeiro passo é o quê? Ser ajudante, tu entra como ajudante ali. 20 mil por mês? 20 mil, já tive folha de 20 mil, mas o normal a pessoa ganha 6, 7 mil, trabalhando a metro, trabalhando a dia, obviamente tu tem estabilidade, mas daí tu ganha um pouquinho menos, mesmo assim, esse menos é mais do que muitas pessoas que passaram a vida inteira estudando. O salário do mercado aí, né, 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio, primeiramente que você ganha para você ser um ajudante de carga e descarga, é mais ou menos isso que se paga, né, para você fazer um trabalho de serviços gerais. Difícil ganhar mais que 2 salários mínimos, é difícil, carteira registrada. Agora, então, essa é a grande oportunidade. Então, esse é o conselho. A nossa entrevista hoje com o David aqui é para falar para você que, se você está procurando, hoje fala-se muito da questão da informática, todo mundo quer ir para informática, para o ar-condicionado, mas isso aí é uma situação que pode mudar a qualquer tempo. Agora, servente, pedreiro, é uma construção que vai ser eterna. Vai estar sempre gente construindo calçada, muro, piscina, casa, apartamento, prédio, edifício, chácara, muro de contenção. Vai ter sempre uma situação, de repente, do nada você faz um muro, já arrumou ali um dinheiro. Do nada você contrata uma colocação de piso, já arruma um dinheiro. Você trabalha dentro de casa, fora de casa, você trabalha na área externa, as áreas de risco, tem equipamento de segurança, né? Que é interessante falar sobre isso. Você entra para uma profissão com equipamento de segurança, você tem adicional noturno, você tem a questão da periculosidade, tudo isso são benefícios que vai agregar no seu salário. Exatamente, questão de segurança. Tem um mito que você entrou na construção civil, tu tá com grande chance de morrer, e não é assim. As empresas, quanto maior ela for, mais rigorosa ela vai ser, né? Questão de técnico de segurança. Quanto maior tu vê uma empresa, tu pode chegar lá dentro. Tá cheio de técnico de segurança, tá cheio de regra. Eles costumam dizer assim, não pode isso, não pode aquilo. Mas é o que faz a empresa crescer. Ela se preocupar com o funcionário. E a gente tem todo tipo de máquina, como você citou. Antigamente a gente batia no carrinho, batia no chão, levava as coisas nas costas. Hoje em dia até ergonomia. Tudo. Se você estiver carregando algo errado, vai chegar o técnico de segurança. Eu, por exemplo, fui treinado para isso. Você tem que erguer ali com o joelho, você não pode usar as costas. Certo. Então, cada área ali já tem um estudo para aquilo ali, e a construção civil cuida disso. Outras áreas não. A gente pode entrar na internet agora, a gente vai ver reclamação de outro setor, vamos dizer, de logística, outro setor administrativo, porque não tem esse cuidado. As empresas de construção civil são muito cobradas, a prefeitura vai muito em cima. Então, quando tu vê uma grande construtora ali, pode ter certeza que diariamente a gente está recebendo uma fiscalização aqui, outra ali, e isso acaba que só sobrevivem as empresas que realmente se preocupam com os funcionários. E então é um lugar que você vai ser bem cuidado, você tem certeza que você está protegido sobre as normas do Ministério do Trabalho. Então ele está mais perto na construção civil, então é algo que não se pode fazer qualquer coisa em construção civil, senão é multa, senão a empresa não vai para frente. Então é algo assim que realmente o funcionário está protegido, tem EPIs. Vamos dizer assim, se eu tô aqui, eu vou entrar numa grande construtora, eu vou prestar um serviço para eles. Se não tiver com a NR35, 18, então assim por diante, você não pode botar o funcionário lá. Não tem esse controle de outros segmentos. Olha tem só. Pouco. Mas se você, por acaso, colocar alguém com a documentação atrasada, quando eu era do setor administrativo, era essa parte que eu cuidava, simplesmente corre o risco da tua empresa ser mandada embora pela própria empresa que contratou. Olha só. Então, não é qualquer coisa a construção civil. Você não faz mais o mesmo esforço que fazia antigamente. Hoje tem máquina para tudo. A gente tem tratores, hoje a gente tem uma máquina para fazer qualquer coisa. O ajudante, basicamente, hoje em dia, o que ele faz? Ele pega a massa pronta, leva até a pessoa e ainda tem tempo de aprender o que a pessoa está fazendo. Olha só, é uma grande oportunidade. O objetivo da entrevista é dizer para você que ser servente
pode ser um grande caminho para você ser um grande vencedor, um grande empresário. Ser servente quer dizer que você pode se tornar um grande engenheiro da construção civil. Ser servente quer dizer que você pode se tornar um grande pedreiro e construir a sua própria casa, a casa da sua família. Ser servente pode levar você a escalar lugares altos. Você, para começar, precisa só ter vontade. Essa é que é a oportunidade. Precisa ter vontade, querer, porque muitas outras profissões há muitas regras e argumentos. Precisa de ensino superior, precisa isso, precisa aquilo. Para motorista tem que ter habilitação, tal. Para servente, precisa ter disposição, vontade, querer crescer, querer aprender a fazer massa, a rebocar, a ganhar por metro, a colocar piso. Você tem que querer se transformar num pedreiro. E você começa. Todo bom pedreiro foi um grande servente. Não tenho dúvida disso. Que todo mestre de obra foi um extraordinário servente. Não estou falando de servente que cumpre horário. Eu estou falando de servente que faz a sua função e nas suas horas de folga ele vai buscar aprendizado para saber como fazer uma esquadrilha, como bater um nível, como plumar uma parede, como poder avançar para sentar um tijolo, como fazer um reboco e automaticamente agregar mais na sua profissão. Porque toda profissão é conhecimento. E servente é o necessário hoje. Por isso a visita do meu amigo David Rodrigo Correia. O David, ele é técnico em edificações, ele está fazendo gestão de qualidade e engenheiro civil, mestre de obra qualificado, começou lá de baixo, com o pai, na época podia, hoje o pai não pode levar o filho para a obra, mas antes podia, e veja só, o que nós estamos vivendo hoje é uma geração que não pode trabalhar, infelizmente. Não pode trabalhar. E quando chega a fase adulta, dos 18 anos, aí não quer trabalhar. Daí pode, aí não quer. Quando quer, não pode. Infelizmente, isso é uma burocracia das nossas leis. E isso tem atrapalhado. Mas o objetivo da nossa entrevista no PC Entrevistas hoje é para dizer que a construção civil está te chamando. Vem aprender. Vem porque tem futuro para você. Esta é a grande oportunidade. Meu amigo David, obrigado pela sua visita aqui nos estúdios da Rádio 103 FM e por este conteúdo tão bacana que nós estamos colocando no ar aí no canal PC na cidade. Muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui mais uma vez. Certo. E vai voltar mais vezes, com certeza, porque o conteúdo é muito bom. Eu convido você a se inscrever no nosso canal PC Entrevista. Assuntos polêmicos, assuntos do seu interesse, traz pra gente debater. Este assunto, o David me trouxe de seu PC, a necessidade de mão de obra na construção civil. E aí eu chamei o David para vir falar com a gente aqui, para dizer para você dos lucros, das oportunidades e da grandeza que é você fazer parte da construção civil. Você está entendendo? Você viu falando ali, ó, trabalhando no prédio do Neymar? Você viu os prédios que construiu? Vai passar, eu trabalhei lá, eu fui o engenheiro desta obra, eu fui o mestre desta obra, tá entendendo? Eu levantei os tijolos desse edifício e automaticamente você constrói também o seu edifício, a sua história, trabalhando. Manda conteúdo pra gente. Opa, deixa eu trazer aqui. E se inscreve no nosso canal PC Entrevistas. Até a próxima oportunidade. Dá o seu like, aciona o sininho e fique atento, porque tem entrevista bacana chegando para você. Nós vamos falar da questão do INSS em breve aqui no nosso canal. Fique ligado.